quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Muito bom dia, agora são 7 horas mais 1 minuto, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã. Os nossos principais assuntos desta quarta-feira. Hoje vamos falar sobre obras. O que está acontecendo se tratando em obras no município de União da Vitória? Uma das obras esperadas e que agora deu um passo é a revitalização então do Casarão dos Amazonas, lá no distrito de São Cristóvão. Casarão esse que hoje está literalmente abandonado. Temos também boas informações aqui quanto à Polícia Militar de Porto União, que em parceria com a Polícia Militar de União da Vitória, lançam uma ação solidária, aonde farão então empréstimos sem nenhum tipo de custo de cadeiras de rodas e outros materiais. E você que tem esse tipo de instrumento na sua casa pode estar fazendo a sua doação, mesmo não estando em boas condições. Temos também ainda detalhes na edição de hoje para a questão voltada aqui ao Sejusc, as ações tomadas em meio à pandemia. E ainda hoje, entrevista com o secretário de Saúde de União da Vitória. Esse é o Jornal da Manhã que está no ar. Começando, claro, sempre falando da questão climática. A neblina começa a tomar conta nesta manhã e com isso a temperatura ela cai um pouco. Temos nesse momento 10 graus de temperatura aqui na área central. A previsão é que a máxima hoje chegue aos seus 26 graus. Essa temperatura deve permanecer até em meados da próxima sexta-feira. Por enquanto não chove. Até o início da próxima semana o CIMEPAR não marca aqui chuvas. Poderemos ter alguns períodos alternando com maior número de nuvens, mas sem pancadas de chuva. As temperaturas ficam idênticas nos próximos 3 dias. Mínima de 10, exatamente a temperatura que temos agora, com a máxima de 26 graus. Claro, devido à neblina, o sol demora um pouquinho mais a aparecer. Nível do Rio Iguaçu, nesta manhã, temos 1,86 m. Bom, as primeiras informações vêm para o município de União da Vitória. Vamos falar de obras. O secretário de Obras do município, Aloysio Salvati, ele traz aqui uma prestação de contas das obras que estão acontecendo, principalmente em melhorias nas estradas do município, tanto na área urbana quanto também na área rural. Patrolamos essa semana o bairro Ponte Nova, que as ruas ali estavam ruins devido a essas chuvas que elas vêm há dias, né, com aquela garoa. Patrolamos, colocamos pedra, também arrumamos algumas ruas ali no Sagrada Família, também a Nossa Senhora da Salete, algumas, só não todas, né. Fizemos também um tanto do trecho da estrada do Passo do Iguaçu até a igreja, ali na região do Passo do Iguaçu, que no Trevo do Malão, que estava bem ruim aquela estrada ali. Patrolamos, limpamos, arrumamos as valetas, bocas de lobo e colocamos pedra também. E estamos com uma equipe agora fazendo uma geral em todos os bairros. Fizemos no São Bernardo, hoje estamos nos conjuntos, navegantes, limpeza de todas as bocas de lobos. Estamos deixando limpo porque com o tempo vai enchendo, né? De lixo, de sujeira, de lixo que as pessoas jogam nos terrenos baldios, nas ruas. Até pedir que cada morador, se for possível, na frente da sua casa ou do lado da sua casa que pertence em frente ao seu terreno, sempre limpe as bocas de lobo. Isso é um dever nosso também, o cidadão tem que, além de não jogar lixo, manter limpo sempre, porque isso vai tudo para os bueiros, entope, quando dá aquelas chuvas grandes de vários milímetros, acaba entupindo e alagando. Aí as pessoas reclamam por quê? Porque nós mesmos somos responsáveis por jogar o lixo nas ruas, então temos que limpar as bocas de lobo. A prefeitura faz, mas também nós temos dever. E dizer assim que também fizemos um tapa-buraco na semana passada, sexta-feira, depois dessa chuva, na segunda-feira também. Hoje nós estamos também fazendo mais limpezas ainda em bocas de lobo, dando continuidade, e fizemos também alguns patrulhamentos. E colocamos essa semana 200 tubos para água fluvial, que as pessoas compraram os tubos, que a prefeitura ela coloca os tubos desde que a pessoa tenha o terreno, o morador precisa colocar tubo, a prefeitura vai lá e coloca os tubos desde que o morador compra. A obrigação de comprar o tubo é do munícipe e a prefeitura faz a colocação e faz as ligações. E fizemos aí no bairro São Cristóvão, no bairro São Sebastião, também no bairro Furlan, fizemos também no São Brás, e estamos
dando continuidade. E bastante infiltrações também nós fizemos. Hoje fomos fazer um concerto num bueiro na estrada do Pinaré, indo em direção à Cruz Machado, entra pro Pinaré. Tivemos que levar pedra lá hoje e limpar um bueiro, que é no interior. Esses dias também patrolamos a estrada que faz divisa com Paula Freitas, chamada Estrada do Coruja. Fizemos o patrulhamento desde a estrada principal ali do Rio Vermelho até a divisa com Paula Freitas. Patrolamos, levamos rachão, limpamos todas as bocas de lobo e todas as valetas. E também patrolamos esses dias atrás a estrada chamada ali da Vila Olindina, que vai também em Paula Freitas, mas aqui pelo terminal de calcário, antigo terminal de calcário. Ali dá em torno de uns 5 quilômetros, também deixamos ela tudo arrumado. Além de todas as obras estruturantes que o prefeito Santinho junto com o Bachir conseguiram para da Vitória, desde de praça, ponte, escolas que foram melhoradas, a manutenção do dia a dia, né, da infraestrutura, a Secretaria de Obras está fazendo sempre com apoio, né, e pedido do prefeito Santinho e do vice Bachir Abas. Uma outra informação para a União da Vitória, uma boa notícia, principalmente para aqueles que gostam de história, está previsto agora a abertura de licitação para a recuperação da Casa dos Amazonas, né? Esse importante casarão construído lá em 1946, situado no distrito de São Cristóvão, uma das casas, né, da família Amazonas, e que hoje o local está literalmente abandonado. Boa parte da casa sem assoalho, infelizmente lá o local virou muitas vezes ponto até de prostituição e de uso de entorpecentes, e que realmente a nossa história não dava para ficar como está até então. Mas agora uma empresa vai vencer o processo licitatório e ali será feito então um memorial literalmente histórico de nossa região. Lembro que o Casarão dos Amazonas, no distrito de São Cristóvão, ele é tombado aqui pelo Patrimônio Histórico de União da Vitória. O vice-prefeito Bachir Abas, que já foi secretário de Cultura, ele fala da importância que tem esse importante patrimônio para o município. A gente já tendo questionado há muito tempo, eu tive a felicidade de responder durante um grande período pela Secretaria de Cultura, e essa era uma das grandes demandas que nós tínhamos na Secretaria de Cultura, que o setor cultural, o setor histórico cobrava, questão da Casa dos Amazonas, que se encontra num estado deplorável, dentro de muitas obras que nós recebemos, que se encontravam numa situação complicada, e essa mais uma obra que nós, com o prefeito Santinho, com toda a nossa Secretaria de Cultura, com o setor cultural, a gente está revitalizando, na verdade. Então agora, no dia 30 de julho, será aberta a proposta para as empresas que queiram fazer o trabalho de revitalização da Casa do Amazonas. Quero também aqui salientar que houve a parceria muito importante da nossa Câmara de Vereadores, dentro dos recursos que eles economizaram, destinaram, de comum acordo com o prefeito Santinho, eles destinaram esse recurso para esse trabalho de revitalizar essa Casa do Amazonas, que é um patrimônio histórico de União da Vitória, e a felicidade que nós vamos ter de revitalizar a Praça Coronel Amazonas, que é também algo muito importante na nossa história. Vai ser um espaço não só para o lazer, mas um espaço para o turismo, para a cultura, um espaço para a família de União da Vitória. E agora, nos próximos meses, estaremos revitalizando esse grande patrimônio histórico de União da Vitória, que é a Casa do Amazonas. Então, as pessoas que nos questionavam, muitas pessoas de faculdades, muitos alunos, que conhecem muito bem essa história. Então, agora, no dia 30 de julho, serão abertas propostas para as empresas que queiram se habilitar para fazer esse trabalho de revitalização da Casa do Amazonas. Agora são 7h09, atualizando para você aqui pela nossa região os números que temos quanto ao coronavírus. O município de Porto União, dados da Secretaria Municipal de Saúde, mostram que até hoje o Porto União registrou 50 casos. Destes, 28 já estão curados. Restam, portanto, 22 pacientes que estão com Covid e em isolamento. O município de Porto União também tem 6 casos dados como suspeitos. União da Vitória, ao todo, são 169 casos de Covid, resumindo-se em 124 curados, 44 que no momento estão sendo tratados, estão em isolamento, lamentavelmente um óbito conta no município. Há ainda 139 casos suspeitos. Pela região, vamos lá, Bituruna. O município tem até hoje 38 casos confirmados de Covid, todos já curados. Então, agora, atualmente, não há casos ativos de Covid no município.
pelo menos confirmados. Ainda 4 que estão suspeitos e, portanto, que aguardam a demanda dos resultados virem lá da capital Curitiba. Mesmo assim, essas pessoas, a Secretaria de Saúde já toma todos os cuidados e permanecem em quarentena. Lá no município de Cruz Machado, o município também congelado, o número de casos parou em 15 no total de confirmados. Nesse momento temos 13 já recuperados, um caso que está internado e outro que reside fora do município. E outros 6 que aguardam o resultado do exame, dados como suspeitos. Porto Vitória ontem registrou mais 2 casos. Agora, Porto Vitória conta com 3 casos ativos e mais um curado. E olha só, desses 2 pacientes que foram confirmados com Covid, são, claro, adultos e que tiveram contato com o primeiro caso aqui desses que estão confirmados. Então, para você ver como o contágio ele ainda acontece. Até o momento, repito, então, 4 pacientes testaram positivo para coronavírus em Porto Vitória. E há aqui, segundo as informações, 73 pacientes que dados como suspeitos. Para o município de São Mateus do Sul, por lá, até agora, são 107 casos no total confirmados. Destes, 84 já recuperados e 3 óbitos devido à Covid. Ainda há 34 casos que estão sendo investigados. No município de Irinópolis, a última informação que temos aqui é que o município confirma 4 pacientes, então, positivos com Covid até hoje. E destes, aqui, segundo a informação, 1 recuperado e outros 3 ativos. E ainda tem 2 casos suspeitos. Planalto Catarinense também, em Canoinhas, são 158 pacientes que já foram liberados, então, já tiveram Covid e foram liberados, e outros 60 que estão em isolamento. Então, somando, temos 218 casos confirmados até hoje lá em Canoinhas e 3 óbitos registrados. Finalizando com o município de Três Barras, ao todo, 278 casos foram confirmados da doença por lá. Destes, 261 já estão curados, o restante ainda em isolamento, e o município conta com 6 casos suspeitos. São os números mais atuais que temos por toda a região do sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, pelo menos as prefeituras que nos repassam esses dados através de suas respectivas secretarias municipais de saúde. Agora são 7h13 e depois do intervalo a gente vai trazer aqui uma ação solidária muito importante que vem sendo encabeçada pela Polícia Militar de Portunhal. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. O mundo é outro, e algumas coisas valem mais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Aproveite. T-Cross com taxa 0 em 36 vezes e as 3 primeiras revisões grátis. Respeitar o seu dinheiro e o seu momento vale. Volkswagen.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7 horas mais 17 minutos, de volta com o Jornal da Manhã. A Polícia Militar de Porto União, além de fazer um ótimo trabalho na questão da repreensão aos mais diversos tipos de crimes, também está na linha de frente de várias ações sociais. A mais nova delas trata-se de um projeto chamado Setor de Apoio Humanitário, que está fazendo agora o recolhimento de materiais, digamos, ortopédicos, cadeiras de rodas, muletas, entre outros objetos que são utilizados na recuperação de pacientes que mais precisam. Por mais que uma cadeira de rodas, por exemplo, ela não esteja em bom estado, ela pode ser doada assim mesmo, porque em uma parceria ela estará sendo então reformada e depois servindo de empréstimo, né, para as pessoas que necessitarem, sem nenhum tipo de custo e não tem uma data para devolver. Usa enquanto, claro, necessitar. Depois, é claro, repassa para o próximo. Esse trabalho ele foi encabeçado pela Polícia Militar de Porto União e tive a oportunidade de conversar com o Capitão Gali, que mesmo de licença maternidade, ele recebeu a nossa equipe para falar desse importante projeto e traz detalhes agora de como você pode estar participando. Tiago, modéstia à parte, a nossa Polícia Militar de Porto União, ela é muito boa no setor operacional. Dificilmente a gente perde alguma ocorrência para algum marginal. Normalmente as nossas guarnições de rua, elas são perfeitas naquilo que fazem, a repressão. No entanto, a Constituição de 88, ela garante à Polícia Militar a competência de preservar a ordem pública. Nesse diapasão, prevenir também deve ser nossa marca-chefe. E com esse intuito é que a Polícia Militar de Porto União criou o ciclo de programas preventivos. Dentro dessa sessão, que é encabeçada pelo Sargento Claudinei, há um tempo atrás, nós tivemos uma família que necessitou de uma cadeira de rodas. Então, com base no apoio de todos os militares da companhia e mais os militares do 27 Batalhão de União da Vitória, nós conseguimos arrecadar essa cadeira. E mais, nós conseguimos mais 4 equipamentos desse tipo. Com base nesse sucesso dessa arrecadação, nós tivemos a ideia de montar dentro da seção de programas preventivos um setor. Esse setor é o de apoio humanitário. Ele vai concentrar todas as campanhas sociais justas da nossa companhia, dentre as quais a arrecadação de agasalhos, a arrecadação de alimentos, a arrecadação de ração para animais, e também, como carro-chefe, a criação dentro do setor de um banco de equipamentos ortopédicos, o qual disporá de cadeira de rodas, cadeira de banho, cama ortopédica, bota ortopédica, muletas, andadores. Todos esses equipamentos serão emprestados sem custo e por prazo indeterminado para as pessoas que necessitem. Portanto, durante todo o tempo que a pessoa com dificuldade de locomoção necessitar desse equipamento para ter uma melhor qualidade em sua vida, um alento em sua família, a Polícia Militar, como órgão centralizador dentro desse setor, emprestará, fará a cautela. São muitos os setores, muitas instituições, organizações que estão empenhadas e apoiando essa nossa ideia. Os policiais de União da Vitória estão também junto, encabeçando essa situação. Nós pretendemos conveniar com as instituições de ação social do município vizinho e do nosso município de Porto União, Lions Club, Rotary Internacional, APAI, Unimed. Nós estamos vivendo hoje em Porto União uma situação muito confortável para a PMSC de ter apoio comunitário, ou seja, a comunidade ela está muito junto de nós, ela está lado a lado em prol do bem comum. E diante disso, aproveitando essa época, nós iremos então fazer com que esse setor crie raízes, se torne perene na Polícia Militar de Porto União e produza grandes frutos para, como já falei, dar um alento a essas pessoas que têm necessidades para se locomover.
Comandante, de repente alguém tem um desses equipamentos na sua casa, mas não está num bom estado para uso imediato. Precisa fazer uma manutenção ou algo desse gênero. Esses equipamentos também são servíveis, né? Muito bem lembrado, Tiago. Nós também conveniamos o cidadão Simão Pavarim, que é um cidadão portador de necessidades especiais de locomoção. Ele é cadeirante e ele efetuou o conserto, né, a recuperação desses equipamentos. Seja lá da recuperação mecânica, eixo, rolamento, até a recuperação de estofaria, né, da parte dos assentos. Então, você que tem um equipamento desse, mesmo que ele esteja em uma condição um pouco mais usada, traga para nós, que nós vamos restaurá-lo e deixar ele em condições de utilização para aquelas pessoas que necessitam. Como ele acabou de falar assim, essa palavra traga, então acredito que as doações elas podem ser direcionadas aqui na companhia? Aqui no quartel. Uhum. Então, as doações elas devem preferencialmente ser feitas aqui no quartel da primeira companhia, na rua Nilo Peçanha, 1435, bairro São Pedro, mas também, dependendo da dificuldade que a pessoa tenha para trazer até aqui, devido à distância, que o nosso quartel é um pouco distante do centro da cidade, ela pode efetuar contato via nosso canal de emergência ou contato com algum policial que ela conheça, e as viaturas deslocarão até lá e farão o recolhimento desse equipamento de muito bom grado, e agradeceremos de muito bom coração a essas pessoas que vão nos ajudar. Parabéns à iniciativa da Polícia Militar, e você, é claro, como cidadão, colaborem. Tem esses utensílios, muletas que não utiliza mais, alguém pode estar precisando. 7h24. A próxima informação que trazemos aqui é com o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, juiz de direito, coordenador do Sejusc, que na semana passada realizou mais uma etapa do Dedica, em uma versão virtual, e que teve a presença do secretário de Estado da Educação, um dos nomes cotados, inclusive, para assumir o Ministério da Educação em Brasília, e que, é claro, preferiu permanecer aqui no estado do Paraná. O Dr. Carlos apresentou ao secretário de Educação aqui do estado do Paraná os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessa época de pandemia. São vários serviços de ajuda psicológica, até mesmo de aquisição de celulares, tablets, computadores para alunos, para que eles possam estudar. Realmente é um trabalho, um empenho muito importante sendo realizado neste momento através aqui do nosso judiciário. A rede de ajuda Sejusc Coronavírus, que foi criada por nós do Sejusc lá no início da pandemia, com atendimento primeiro ali de profissionais do próprio grupo aí do Sejusc da Vara da Família, e mais adiante nos capacitamos para poder atender toda a comunidade de União da Vitória e toda a região, os municípios abrangidos não só pela comarca como pelo Núcleo Regional de Educação. É um atendimento de acolhimento psicológico e primeiros socorros psicológicos. Nós nos capacitamos como rede de proteção, como rede de atendimento, e temos aí vários profissionais de psicologia e outras áreas também do nosso Sejusc fazendo atendimento, secretário, que não são tão diferentes quanto aqueles que já promovíamos nos eventos em parceria com as escolas da região. É importante lembrar que ano passado nós tivemos mais de 100 eventos públicos, cerca de 80% deles vinculados diretamente, professor Carlos Poulsin, com os ambientes de educação, ou seja, dentro das escolas aqui da região. Em todos eles, nas falas públicas, nós atendemos a comunidade escolar ao final, sejam os professores, pedagogos, professoras, mas também os alunos, os pais e mães, e estamos promovendo esse atendimento por meio da RAC, Rede de Ajuda Sejusc, de maneira preferencialmente remota, inclusive por meio aí da Instagram, Rede de Ajuda Sejusc, pelos Facebooks do Sejusc da Vara da Infância e Juventude, também pelo e-mail rededeajudasejusc@gmail.com. Em conjunto com toda a comunidade da região, com o apoio da imprensa que estava nos ouvindo agora há pouco antes do Dedica, uma campanha de busca de notebooks e de celulares para suprir aqueles alunos que recebem o material impresso para que eles também possam acompanhar as aulas online. Nós já conseguimos, secretário, vários celulares que estavam apreendidos em ações judiciais na prática de crimes de tráfico de drogas e outros crimes aí. Então, esses celulares estavam apreendidos na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais praticados por adolescentes e nas duas varas criminais da comarca, em razão
da prática de crimes também. Esses celulares já foram preparados, formatados, inclusive um notebook já foi doado semana passada para uma aluna aqui da rede pública. A RAC, Rede de Ajuda, ela trabalha também com outras demandas aí, para que possamos atender aqueles alunos que têm uma maior dificuldade no decorrer da pandemia, para que possam acompanhar também as aulas, não apenas pelo material impresso, também de forma online. E, por fim, o lançamento também de um programa que inverte um pouco a ordem das coisas, não apenas esperando que alguém que não esteja bem venha até nós, porque nós sabemos que não é fácil, não é simples, que um profissional, uma pessoa que esteja ali muito ansiosa, com dificuldade, busque a ajuda quando não está bem. Não é fácil, não é simples, fica o receio, né? Claro que nós asseguramos o sigilo, tudo é feito de forma a resguardar as informações que recebemos, mas nós optamos por também inverter a ordem e buscar, secretário, por meio do programa Cuide-se, que está sendo lançado no dia de hoje, que é um link enviado por WhatsApp a todos os profissionais de educação vinculados ao nosso Núcleo Regional de Educação. Esse Cuide-se que eu estou colocando na tela é o núcleo do pedagogo, da pedagoga. Nós temos o Cuide-se também direcionado aos diretores, diretoras, e o Cuide-se direcionado aos profissionais, professores e professoras. São vários links, secretários, em que nós aqui, depois de apresentar o programa, nós puxamos, convidamos, melhor dizendo, profissionais especialistas na sua área de atuação, que trazem inúmeras técnicas de enfrentamento da crise. Ou seja, como lidar, consta aí na tela, com técnicas de relaxamento, como cuidar com a saúde mental em tempos de pandemia, questões envolvendo a inteligência emocional, autoconfiança, positividade, os cuidados com a saúde física também nesses dias, enfim, toda e qualquer questão que traz uma preocupação maior no nosso cotidiano, especialmente nesses dias de pandemia, estão sendo aí tratadas por vídeos curtos, objetivos, com especialistas tratando dessas questões. Esses vídeos, eles são direcionados aos nossos profissionais educadores, e é um formato ao contrário, como eu falei, ao invés de irmos até, de esperarmos, melhor dizendo, que os profissionais, as pessoas que precisam de ajuda, nos procurem, nós vamos atrás, encaminhando aí diretamente essas propostas aí de técnicas de enfrentamento, como eu falei, lá na psicologia se fala em coping, como lidar com essas questões, buscando o seu autocuidado. 7h30. Depois do intervalo, a gente ainda volta a trazer aqui informações da área de saúde para a União da Vitória. Jovem Pan. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. O mundo é outro, e algumas coisas valem mais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Aproveite. T-Cross com taxa zero em 36 vezes e as 3 primeiras revisões grátis. Respeitar o seu dinheiro e o seu momento vale. Volkswagen.
Pan. Nosso produto é a credibilidade. Muito bem, de volta com o Jornal da Manhã para falarmos, é claro, sobre saúde pública. Nesse momento de pandemia, o nosso assunto principal é essa questão quanto ao coronavírus, porque assim como a gente já mencionou no primeiro bloco do jornal, é muito fácil a contaminação. Citamos aqui o exemplo de Porto Vitória, onde tinha um caso confirmado, as outras duas pessoas que tiveram contato também acabaram confirmando para positivo. E assim né, nos demais municípios, assim é em todo o mundo. Por isso que as medidas aqui anunciadas há muito tempo, elas são necessárias. E para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, ao vivo, gentilmente nos atende o secretário de Saúde do município de União da Vitória, doutor Ari Carneiro Júnior. Doutor Ari, antes de a gente falar sobre exatamente a questão de números, a gente já teve uma breve conversa aqui fora do ar, é o que me deixa até um pouco intrigado, né? Se é falta de conhecimento ou se é por maldade. E algumas pessoas não têm conhecimento da questão de como funciona o atendimento hospitalar. Não é porque um hospital, aqui os nossos hospitais de referência, o APMI e também o regional, estão em União da Vitória, que eles vão atender só pacientes de União da Vitória. Vem pacientes de toda a região. E aí, quando aparece um paciente que vem com Covid, as pessoas acham, mas tem gente internada lá no hospital de União da Vitória que está com Covid. Quando, na realidade, são pacientes que até estão com a doença, mas que vêm de outros municípios. Então, secretário, atualmente, qual é a nossa realidade? União da Vitória, tem algum paciente que está na UTI por causa de Covid? Bom dia. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Muito bom dia, Tiago. União da Vitória, na data de hoje, sem saber o que ocorreu durante a noite, porque muitas vezes você tem demandas que você não tem o conhecimento e que acontecem, vão e são internadas. Poderia dizer que pode ter alguém internado de União da Vitória em UTI. Eu não posso afirmar porque eu não tenho os dados agora pela manhã. O trabalho da Secretaria Municipal de Saúde é na atenção básica, na atenção primária à saúde. A área hospitalar passa a ser de gestão do Estado. Então, quando o paciente adentra ao hospital, quem faz a coordenação e a regulação é a 6ª Regional de Saúde, que é o braço da Secretaria de Estado da Saúde e que coordena esse encaminhamento desses pacientes, regulando todos os leitos que estão disponíveis para o Covid-19 para toda a nossa região, não somente para a União da Vitória, mas para os 9 municípios da regional, além de pacientes que eventualmente venham de outras regiões. Já temos conhecimento que pacientes que vieram de outros municípios, de outras regionais, como, por exemplo, pacientes que a gente tomou conhecimento, pacientes que vieram de Malé, que é um município de outra regional. Então, esses hospitais, eles foram contratados pelo Estado do Paraná, esses leitos para a Covid-19, e a Secretaria do Estado paga para ter esses leitos disponíveis para o atendimento de Covid-19 para todo o Estado do Paraná. Vamos imaginar que em outras regiões lotem as UTIs e existam necessidade de utilizar leitos de UTI ou de enfermaria, que eventualmente estejam disponíveis. Com certeza a regulação do Estado, ela irá deslocar pacientes de outras regiões. O Estado, ele é único, então ele faz o atendimento em todo o Estado do Paraná. Bem como no momento que se houver a lotação dos leitos de Covid-19 em União da Vitória, dos 2 hospitais, da APMI e do Hospital Regional, e foi necessário deslocar pacientes para outros municípios que ainda tenham leitos disponíveis, serão deslocados através do Estado, aqui orientados pela 6ª Regional de Saúde. Secretário, também já aqui vi em alguns pontos comerciais, né, que as pessoas estão utilizando o termômetro digital. Lembro que na última coletiva de imprensa, o prefeito chegou a cogitar, né, colocar via decreto a obrigatoriedade da utilização do termômetro digital, que não tem um contato direto com a pessoa, né, tem ali uma pequena distância e que consegue aferir com precisão a temperatura corporal. Essa questão, ela
realmente vai ser colocado em decreto para uma obrigatoriedade por parte dos estabelecimentos comerciais de União da Vitória ou ainda por enquanto não? A determinação da utilização das medidas protetivas para as pessoas que adentrem aos estabelecimentos comerciais são de atos da Prefeitura através do prefeito Santin, em União da Vitória, evidente, em cada município, através de atos de decreto do prefeito. Não temos conversado nesses últimos dias com o prefeito sobre a obrigatoriedade da compra desses aparelhos, mas todas as pessoas, comerciantes, que possam tê-lo e utilizar na entrada em seus ambientes comerciais é muito importante. Ele aprimora a forma preventiva do combate à Covid-19. É claro que o álcool em gel, a utilização de máscaras já são determinações obrigatórias. Agora, a utilização do aferidor de temperatura, ela ainda não é uma obrigatoriedade, mas pode o prefeito, eventualmente, se analisarmos um quadro em que se agrave a parte sanitária, em termos de termos muito mais casos de Covid-19, ele poderá, eventualmente, emitir um decreto obrigando a utilização na entrada desses ambientes comerciais. Mas, até o presente momento, essa atitude não foi feita pelo prefeito Santin. Secretário, uma última questão aqui, devido à questão, claro, do horário, eu sei que o senhor tem os seus compromissos também, mas aqui olhando pelo gráfico, né, nas últimas semanas tivemos uma pequena elevação do número de casos positivos, mas isso já por causa dos exames que demoram aí certo tempo, média uma semana, até um pouco mais, dependendo da demanda lá no LACEN, para virem. Mas depois que esse número ele subiu um pouco, já se pôde observar ontem, por exemplo, tivemos apenas um novo caso confirmado. Será isso um reflexo, já que a população, temos que nos cuidar mais? Tem se notado realmente que a população, entre aspas, levou um susto e está se curando mais? Sem dúvida nenhuma, a resposta da sociedade tem sido muito positiva. Claro que não podemos, em momento nenhum, nós desarmarmos das defesas em relação ao combate à Covid-19. Se nós observarmos em certo período da pandemia, chegou um período, em função das dificuldades em que o LACEN tem para avaliar todos os exames feitos em todo o estado do Paraná, nós tivemos aí quase 200 casos suspeitos esperando o resultado. E, felizmente, o LACEN conseguiu avançar e muitas vezes quebra uma máquina, tem problemas funcionais de funcionários, né? E então o Estado aumentou muito o número de pacientes com Covid, ou suspeitos de Covid-19, e esse número é muito alto. Hoje já, felizmente, abaixou bastante, né? Nós, na data de ontem, estávamos com 139 casos ainda de exames esperando de Curitiba, e já tínhamos, ao total, confirmados em União da Vitória, um total de 169. Desses 169, nós já tínhamos um total bastante importante de pacientes que estavam curados, né? No caso, 124 já curados, 44 que ainda encontram-se em quarentena, e infelizmente com aquele óbito que tivemos, que perfazem esse total de 169. Mas, de qualquer maneira, são 1.070 exames que foram realizados na UPA de União da Vitória, o que perfaz um percentual excelente em termos de cobertura de coleta para exame de RT-PCR, que é o exame padrão ouro, para quando se faz a identificação do Covid-19. Então, isso oscila, e em função da logística que se tem. O que é importante que se diga é que o Estado do Paraná tem oportunizado para os municípios paranaenses um trabalho exemplar. Então, ele é digno de elogios em todo o Brasil e expressando claramente a realidade da comunidade dentro daquilo que se pode testar.
Bom, tá certo, secretário. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Nossos microfones, o senhor já sabe, mais uma vez aqui, deixo aberto à disposição da Secretaria de Saúde. Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, pela lisura nos números sendo divulgados e, claro, lhe desejo aí uma excelente quarta-feira de trabalho. Obrigado, secretário. Muito obrigado a todos e muito obrigado a Tiago, a Jovem Pan, a você, o repórter, para que se tenha sempre um acesso à população, sempre alertando de que as medidas protetivas são fundamentais para nós podermos transpor a pandemia até chegarmos à utilização das vacinas e ali ter o alento de nós vermos expulso da nossa sociedade esse vírus tão maléfico para a humanidade. Muito obrigado pela oportunidade e conclamo a todos, continuem se protegendo, continuem utilizando como se estivéssemos no primeiro dia da pandemia. Porque a guerra, ela continua. Nós temos tido várias batalhas, mas a guerra não terminou. Um grande abraço a todos. Este foi o secretário de Saúde de União da Vitória, doutor Ari Carneiro Júnior, participando ao vivo aqui do Jornal da Manhã. Lembrando que, questão de vacinas, a Anvisa já liberou 2 empresas da questão farmacêutica para estar fazendo testes no Brasil. Vamos torcer para que esses testes possam ser bastante positivos nessa terceira fase já e que em breve possamos ter a vacina. Com a vacina, claro, tudo fica mais fácil. Mas enquanto isso, sem vacina, mantenha os cuidados. Álcool gel, máscara não fazem mal a ninguém. Ao contrário, você pode estar se protegendo e protegendo o seu próximo. 7h45, a você uma excelente quarta-feira. Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento... Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. O mundo é outro e algumas coisas valem mais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Aproveite. T-Cross com taxa zero em 36 vezes e as 3 primeiras revisões grátis. Respeitar o seu dinheiro e o seu momento vale. Volkswagen.